Olá, povo lindo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais uma reflexão cristã. E o nosso tema é a videira e os ramos. A videira e os ramos. E nós vamos utilizar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15, verso 1. Antes de lermos, eu quero dizer aos irmãos a respeito dessa árvore tão importante que é a videira. A videira, ela praticamente está dividida em duas partes principais, que é o tronco e os ramos. O tronco e os ramos. Jesus não disse aqui no texto, que nós vamos ler, que ele é os ramos, nem as folhas. Jesus, ele vai fazer uma declaração aos discípulos. O capítulo 15 todo é o próprio Senhor Jesus falando com os seus discípulos, que era a igreja daqueles dias. E Jesus faz uma declaração muito importante. Nós vamos entender o que o Senhor Jesus estava querendo dizer quando ele diz: eu sou a videira verdadeira. Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 em diante, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Primeiramente, Jesus ele diz: eu sou a videira verdadeira. Se ele diz que ele é a videira verdadeira, poderia ter a videira falsa. Sempre houve, meus irmãos, muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores. Sempre houve isso, como há nos nossos dias atuais. Muitas pessoas, muitos grupos, muitas etnias, muitas comunidades, muitas instituições, muitas religiões, querendo se colocar no lugar do Senhor Jesus. E não tem condições, não tem como. Ninguém tem como tomar o lugar do Verbo de Deus, do Senhor dos Senhores, do Filho de Deus, do Rei dos Reis. Ninguém. Então, quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, essa exclusividade é dele. Não há outro. Não há um mediador. Só existe um mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, o homem. Assim nos diz a palavra de Deus. Muito bem. Quando Jesus faz essa declaração, o ambiente em que o Oriente vivia, a economia praticamente girava em torno da agricultura. E a agricultura daquela época vivia com os principais cultivos, que era a uva, era o trigo, era o azeite, eram as maçãs, era o figo, né? Dentre outros elementos. Então Jesus ele utiliza uma linguagem simples para que as pessoas pudessem entender. Todo o capítulo 15 de João são palavras do próprio Senhor Jesus. E Jesus estava se dirigindo aos apóstolos e aos discípulos que estavam ali, à igreja que estava ali. Então essa era uma palavra que Jesus estava se dirigindo à própria igreja. Então quando Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira, primeiro Jesus estava usando a videira como a economia daqueles dias, que girava em torno do vinho, dentre outros frutos e vegetais que viviam do cultivo. Como hoje nós temos
o petróleo, que é praticamente a principal moeda que gira a economia mundial, é o petróleo. E naqueles dias, a principal moeda era a agricultura. E Jesus diz assim, eu sou a videira. Meus irmãos, o que nós temos de mais valor na nossa vida não é a economia material, não é as coisas desse mundo, mas o que nós temos de mais importante se chama Jesus Cristo. A igreja, o que a igreja tem de mais importante é Jesus Cristo. E Jesus é como se ele estivesse dizendo, olha, o mais importante aqui sou eu. Jesus estava se colocando no lugar da videira. Eu sou mais importante do que qualquer coisa. E é verdade. Meus irmãos, a videira ela está dividida, né? São o tronco e os ramos. Jesus, eu sou a videira. Então ele era a videira. Praticamente ele estava dizendo que ele era o tronco, a base. E estava dizendo, vós sois os ramos. Se houver ali um corte nos ramos, mesmo se houver fruto, se o fruto não estiver maduro, o fruto para de desenvolver. Se ele estiver verde, a uva verde ela não serve, ela não sai suco, não tem fruto, é diferente de outra fruta que, estando verde, ela consegue amadurecer fora da árvore. Mas a uva não. A uva ela só amadurece se ela estiver ligada, se o ramo estiver ligado ao tronco, à videira. Senão, o fruto não desenvolve. Se colher na hora errada a uva, ela vai estar dura, ela não vai ter suco e foi aquele desperdício. Então Jesus diz algo aqui muito importante com respeito ao nosso relacionamento. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento onde o relacionamento nosso com Deus tem sido uma linha muito tênue. Manter um relacionamento com Deus no momento que nós estamos vivendo de mentira, de engano, de pecado, de apostasia, de falta de amor, nesse cenário escatológico que nós estamos vivendo, o nosso relacionamento com Deus é um fio, é um ramo de videira. E nós precisamos estar, meus irmãos, ligados a esse tronco, a essa videira. É a videira que leva todos os nutrientes para o ramo produzir o fruto. É a videira que está fincada na terra, retirando a seiva, retirando a água, os nutrientes que precisam para levar para o ramo frutificar. Então, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, só há vida em mim, só há vitória em mim, só há bênção em mim, só há frutos se eu abençoar, se eu estiver à frente. Meus irmãos, e assim é a vida da igreja. Veja o que o Senhor Jesus ele diz aqui no verso 4. Está em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Assim como a uva, ela não pode brotar, amadurecer, se ela não estiver, se o ramo não estiver ligado na videira, assim somos nós, se não tivermos com relacionamento, a intimidade com Deus, na oração, no jejum, na leitura da palavra, na piedade, no amor, um ajudando o outro, vivendo em harmonia, obedecendo a palavra de Deus e vivendo na direção do Espírito Santo. Se não for dessa forma, meus irmãos, é impossível dar frutos. Note que se nós trouxermos essa palavra para pessoas que não têm ainda uma experiência com Deus, vai levar essa mensagem para os frutos. Aqui os frutos são aquilo que você conquista nessa vida, né?
Ah, você tem casa, eu tenho carro, né? Ah, eu tenho posses. Ah, eu tenho empresas. Ah, eu tenho uma boa economia, dinheiro na conta, e etc. Não é esse fruto que Jesus está falando aqui. E nenhuma palavra dele foi para isso. Aquele que tem um evangelho para essa vida é as mais miseráveis da criatura. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus nunca, não é esse o objetivo da palavra, e nunca foi o objetivo do Senhor Jesus. Com quais frutos, então, o Senhor Jesus estava se referindo aqui? Em Gálatas 5, 22 e 23, diz assim: mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Veja só, no verso 4, disse assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ninguém pode dar fruto sozinho sem Jesus. Nesse próprio texto aqui, nesse próprio capítulo, diz assim: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Em Jesus nós encontramos, através do Espírito Santo, nós temos esses frutos: a alegria, a paz, o amor, a paciência, bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E em Cristo nós temos a salvação, o perdão, o batismo no Espírito Santo. Eu te pergunto, um homem sem Jesus, ele pode se batizar a si próprio no Espírito Santo? Ele mesmo pode se salvar? Ele mesmo pode ir para o céu sem Jesus? Ele mesmo pode perdoar a ele mesmo os seus próprios pecados? Ele mesmo pode dar paz a ele? Ele mesmo pode fazer brotar alegria na alma, no seu coração? Ele pode encontrar bondade em si mesmo, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio? Não. Esses são os frutos. Mas nós só podemos desfrutar desses frutos se nós estivermos ligados na videira que é Jesus. Jesus é essa videira que nutre a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito e nos faz dar frutos. Note, os irmãos, que os frutos do Espírito, as bênçãos de Deus, independem dos recursos materiais que o homem possa ter e da saúde do seu corpo. O homem pode ter pouca saúde, mas ele está cheio dos frutos do Espírito. Ele pode ter pouca economia, mas ele está cheio dos frutos do Espírito. Por quê? Ele está ligado na videira. A bênção do Senhor, a bênção para a sua vida, o grande milagre na vida do crente, é ele estar ligado na videira. É ele estar mantendo o seu relacionamento e nutrindo o seu relacionamento, levando a sério com um ramo bom que dá muitos frutos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até um próximo Reflexão Cristã. E um forte abraço. Até breve.